A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Eu considero que a nossa igreja é muito privilegiada. Nós temos uma variedade de pregadores trazendo as mensagens da palavra de Deus aqui deste púlpito. E hoje eu tenho aqui ao meu lado um pregador que talvez muitos não conheçam, mas é um membro da nossa equipe já de algum tempo. É o Diego Clemente. Eu quero apresentá-lo, ele trará a palavra de Deus para nós hoje. Ele é o responsável, ele é o pastor responsável pelos pastores das crianças das nossas famílias. Ele está supervisionando os GPs ali no Vila Kids. E ele tem então sido responsável para que as nossas crianças aprendam da palavra de Deus, aprendam sobre Jesus, a salvação e como crescer na fé. Hoje ele trará a palavra de Deus, mais uma anônima improvável que ele vai apresentar para nós. Eu gostaria de orar por ele e por nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do Diego, seu ministério que ele tem realizado aqui na nossa igreja. Muito obrigado porque hoje ele vai ser o porta-voz da tua palavra. Que o Senhor o abençoe e que a voz que nós vamos ouvir, que vem dos lábios do Diego, venha do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Diego, pastor. Bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui, dando sequência à nossa série de mensagens anônimas e improváveis. Esta série, ela se destina a falar sobre aqueles personagens que não tiveram tanto destaque no texto bíblico, mas é exatamente esse o propósito, mostrar que Deus usa pessoas comuns, pessoas como eu e você, para cumprir os propósitos do seu reino aqui na terra. E a nossa personagem, a personagem que vai ser foco do nosso estudo hoje, ela é conhecida com o nome de Lídia, e a história dela está registrada no livro de Atos, lá no Novo Testamento, no capítulo 16. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, e antes de nós entrarmos propriamente falando na história de Lídia, é fundamental que nós conheçamos o contexto próximo no qual aquela história está inserida. E a história de Lídia, ela está inserida num contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
Então eu quero te convidar para abrir em Atos, capítulo 16, versículo 6. Que diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, primeiramente, quem é esse Paulo e quem são os seus companheiros que o acompanharam nessa viagem? Paulo é aquele que respirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele de fato colocou muitos cristãos na prisão, consentiu na morte de uns tantos outros, e um dia, indo em direção a Damasco, ele se depara com uma forte luz, e ele encontra o Senhor Jesus ressurreto. Naquele momento, Paulo, ele passa pelo seu processo de conversão, de perseguidor dos cristãos. Ele agora recebeu o chamado de ser um embaixador do reino do Senhor Jesus. E a missão que Paulo recebeu foi de ir pelo mundo gentílico, ou seja, pelo mundo não judeu, proclamando que não há salvação em nenhum outro mais, que debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome do Senhor Jesus salva. E ele foi viajando, e a primeira viagem missionária de Paulo, ele foi acompanhado de um parceiro chamado Barnabé, e nessa viagem eles foram espalhando as boas notícias da salvação. Depois Paulo, que é o caso de agora, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, ele troca de parceiro, e agora ele vai ser acompanhado por dois parceiros, Silas e o jovem Timóteo. E o propósito dessa segunda viagem missionária seria revisitar as cidades que eles já haviam ido anteriormente. A ideia era verificar como aqueles novos convertidos estavam caminhando na sua fé. A intenção de Paulo era levar uma palavra de encorajamento para aqueles novos cristãos, para que eles permanecessem inabalados com o Senhor Jesus Cristo. Então eles partiram da Antioquia, vai estar destacado aí no mapa que vocês estão vendo. Eles partiram da Antioquia e, segundo o texto que nós lemos, eles subiram para a região da Frígia e da Galácia. Mas algo aconteceu. O texto diz que, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Que coisa interessante, Paulo ele faz o seu planejamento, ele define qual é o seu propósito, ele reúne a sua equipe e ele define o seu itinerário. Mas em nenhum momento Paulo colocou o seu planejamento humano acima do planejamento divino. E os propósitos de Deus eram um pouco diferentes dos propósitos de Paulo, porque a intenção do Espírito Santo seria levar pela primeira vez o Evangelho na Europa. Então o Espírito ele desvia a rota de Paulo, e Paulo, sensível à orientação do Espírito Santo, Paulo ele então se ajusta ao plano divino. Então eles saem lá da região da Galácia e chegam até Troade. Vai estar no mapa aí também indicado. Troade já é o ponto final da Ásia, o local mais próximo da Europa. E agora aí nós vamos ler o versículo 12, que diz o seguinte: dali de Troade partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Eles finalmente chegam a Filipos. Filipos era a porta de entrada da Europa para quem vinha daquela região da Ásia. Pela primeira vez, os mensageiros do Evangelho, eles chegam à Europa. E é ali que Paulo vai encontrar a personagem que é foco do nosso estudo de hoje. O versículo 13 em diante diz o seguinte: no sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu.
Pois muito bem, Paulo chega em Filipos, e para quem já leu um pouco do livro de Atos, pode já ter percebido que sempre que Paulo chega a uma cidade, geralmente ele vai para uma sinagoga judaica, que é o local onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Mas no caso de Filipos foi diferente, porque ele não vai para a sinagoga, o que pode indicar que talvez ali não houvesse uma sinagoga. Mas ele então procura um local onde ele imagina que as pessoas possam estar buscando o Deus vivo, o Deus de Israel. E ele ali se encontra com uma mulher conhecida pelo nome de Lídia. E aí agora, nós vamos entender um pouco sobre quem é essa mulher. O texto fala que Lídia era uma mulher da região de Tiatira. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É bem provável que essa personagem, ela de fato seja uma personagem anônima, porque ela não é de Filipos, ela veio de Tiatira. E Tiatira, por sua vez, pertencia a uma província chamada Lídia. Então, o que o texto provavelmente está dizendo é que essa mulher era uma mulher natural da região de Lídia. Ela era conhecida, na verdade, não pelo seu nome próprio, mas era conhecida pelo local de onde ela veio. Então, estamos diante de uma serva anônima. Segunda coisa que o texto informa é a religião de Lídia. O texto diz que Lídia era uma mulher temente a Deus. O que isso quer dizer? Que Lídia era uma mulher temente a Deus. Esse termo ele também aparece em outros locais do livro de Atos dos Apóstolos. E esse termo, inclusive, aparece para Cornélio. Cornélio era um homem, um gentio, não judeu, e ele também é apresentado como sendo um homem temente a Deus. E na sequência, fala que Cornélio, apesar de ser temente a Deus, era um homem incircunciso. O que isso quer dizer? Quer dizer que Cornélio, apesar de ser um simpatizante da religião judaica, ele não havia se convertido ao judaísmo, porque para alguém se converter ao judaísmo, ele tinha que se submeter aos rituais judaicos, incluindo o ritual da circuncisão. Então Cornélio era considerado como um gentio ainda, como um não-judeu. E é o mesmo caso de Lídia. Quando o texto apresenta Lídia como uma mulher temente a Deus, o texto está dizendo tão somente que ela era uma mulher que conhecia a religião judaica, era uma simpatizante da religião judaica, conhecia o Deus de Israel, mas que ela não havia se convertido ao judaísmo. E nisso tinha um problema, porque os não convertidos ao judaísmo, de forma alguma, eles poderiam, por exemplo, entrar no templo em Jerusalém e oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Então a adoração dessa mulher temente a Deus era uma adoração limitada, não era uma adoração plena. Bom, nós vimos então, pelo nome com o qual essa mulher era conhecida, a religião dela, e o texto também informa a profissão dessa mulher. O texto informa que ela era vendedora de tecido de púrpura. E esse tipo de tecido, o tecido púrpura, era um artigo de luxo. Somente a realeza, a nobreza tinham acesso a esse tipo de material. Eu vou explicar por quê. Porque esse corante, que dá essa tonalidade púrpura, era obtido através de triturar moluscos. E esses moluscos eles pegavam lá do mar Mediterrâneo, e os estudiosos dizem que era necessário, em média, 10.000 moluscos para serem triturados, para se obter uma pequena quantidade de corante. Então era um material caríssimo, poucas pessoas tinham acesso, e Lídia vendia esse tipo de tecido. Então isso talvez esteja indicando que ela não era uma mulher com baixos recursos financeiros, pelo contrário, era uma mulher com certo nível de recursos financeiros. Pois muito bem, Lídia, ela conhece o apóstolo Paulo, Paulo vai ao encontro de Lídia, e o texto fala, no versículo 14, que Deus abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Aqui nós vamos começar a enxergar o processo de conversão de Lídia. E o processo pelo qual Lídia passou é o mesmíssimo processo de todo aquele que vem para o Senhor Jesus. Quando o texto diz que Deus abre o coração de Lídia, é porque é impossível que essa iniciativa seja uma iniciativa humana, é sempre uma iniciativa divina. O apóstolo Paulo é aquele que escreve aos Romanos, e Paulo indica lá no capítulo 3, que todos, não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus.
Talvez você possa falar, não, eu conheço sim pessoas que buscam a Deus por iniciativa própria. É verdade. Talvez você conheça pessoas que busquem a Deus, mas elas buscam a Deus pelas motivações erradas. É por interesse, é por barganha ou é por medo. Mas prestem atenção, esse desejo genuíno e sincero de conhecer a Deus, e mais do que isso, o desejo genuíno de querer se submeter à vontade de Deus, nunca é iniciativa humana. E nunca é iniciativa humana por causa do nosso pecado. A palavra diz que desde a queda do homem, desde quando o pecado entrou no mundo, todos nós já nascemos pecadores e todos nós fomos contaminados e corrompidos pela presença do pecado, incluindo a nossa mente, de forma que nós não conseguimos, por iniciativa própria, buscar a Deus. A nossa natureza pecadora, ela transforma a gente com uma atitude hostil e rebelde para com Deus. É preciso que Deus intervenha primeiro, é preciso que Deus abra o nosso coração para que nós possamos aceitar a verdade do Evangelho. A iniciativa sempre é divina. E qual é essa mensagem que Deus permitiu se arraigar no coração de Lídia? Que mensagem é essa? É exatamente a mesma mensagem que todo aquele que vem para o Senhor Jesus escuta. É a mensagem de que nós somos pecadores, mas que Deus é santo. E é a mensagem de que nós, sendo pecadores, nós estamos afastados de Deus. E mais do que isso, a santidade de Deus, ela exige juízo para nós como sendo pecadores. E esse juízo, ele implica em castigo, a morte. Mas essa mensagem também diz respeito de que Deus nos amou de tal maneira, Deus amou aquela mulher, Deus me amou, Deus amou você, que Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. E Jesus era santo, Ele não merecia morrer, mas que Jesus escolheu levar o castigo no nosso lugar. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, é o sacrifício que desvia a ira de Deus. E a mensagem que Paulo, ele leva para aquela mulher, é uma mensagem de reconciliação, de que em Cristo, os pecados dela foram perdoados. Pelo fato de Cristo ter morrido no lugar dela, os pecados dela foram perdoados. Em Cristo, ela recebeu vida eterna. E em Cristo, aquela mulher que outrora estava limitada na sua forma de adorar o Deus de Israel, agora era uma mulher que tinha acesso pleno e direto à sala do trono. Ela podia se relacionar com o Pai em Cristo. Essa foi a mensagem que Paulo levou até ela. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Paulo diz o seguinte: que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem da reconciliação. Que coisa interessante, quando duas pessoas entram em conflito, geralmente uma é aquela que ofende, a outra é a ofendida. E nós partimos do princípio de que aquela que ofendeu, é ela que tem que tomar a iniciativa e vir tentar se reconciliar, pedir perdão. Mas com Deus foi diferente, porque Ele, sendo a parte ofendida, é dele a iniciativa de nos reconciliar consigo. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos convenceu de que nós precisamos dele, porque do contrário nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Ele nos convence do seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus foi aquele que reúne os seus discípulos, e Ele fala: quem os outros dizem que eu sou? Pedro, porta-voz do grupo, responde: uns dizem que o Senhor é um profeta. Jesus responde: quem vocês, meus seguidores, meus amigos, dizem que eu sou? Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você pode se considerar uma pessoa feliz, porque essa convicção de quem eu sou não te foi dada por nenhum homem, nem partiu de você mesmo, não é por carne ou sangue. Essa convicção, quem te deu foi o meu Pai que está no céu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Queridos,
essa mensagem de vida eterna, de perdão de pecados, é Deus que coloca no nosso coração. E que coisa maravilhosa, Deus queria alcançar aquela mulher, assim como Deus quis me alcançar, quis alcançar você. Vejam que Deus mudou o itinerário de Paulo para poder alcançar aquela mulher. Lídia foi a primeira mulher que se converte no território europeu. Deus queria alcançá-la, Deus abriu o seu coração. E quando Lídia, então, participa desse processo de conversão, ela tinha ali duas possibilidades de resposta a Deus. A primeira forma de responder a Deus podia ser uma forma rasa, superficial, dizendo apenas assim: sim, Senhor, eu aceito o teu presente, a tua dádiva, obrigado. Mas a segunda forma que Lídia poderia ter respondido a Deus era de uma forma profunda e comprometida. E foi exatamente isso que Lídia fez. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos começar a estudar qual foi a reação de Lídia após a sua conversão. Qual foi o nível de comprometimento que Lídia estabelece com Deus e com o seu reino. E eu quero te desafiar a você se autoavaliar para ver se a sua resposta tem sido aquela primeira, rasa e superficial, ou se você, como Lídia, você vai fundo para responder Deus à altura do seu chamado. Muito bem, nós vamos dar sequência e eu quero convidar agora você a reler comigo Atos 16:15 para a gente ver a resposta de Lídia. O texto diz que Lídia foi batizada, tendo sido batizada. O batismo indica uma coisa, que Lídia, ela estabelece um compromisso com Cristo. Você sabe o que significa o batismo? No batismo nós anunciamos duas coisas, que alguém morreu, que alguém ressuscitou. Quando a pessoa ela se batiza e ela emerge nas águas, ela está declarando que o seu eu morreu. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos um trono aqui no nosso coração. E antes de Cristo entrar nele, nós estávamos assentados nesse trono. Nós determinávamos para nós mesmos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Nós não precisávamos de Deus dizer para nós o que é a vontade dele. No batismo, nós fazemos como Paulo. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 4, que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Ou seja, o batismo simboliza: eu não estou mais no controle da minha vida. Quando nós subimos para a superfície da água, nós estamos declarando uma novidade de vida. Aquele trono agora não está mais ocupado por mim, mas agora o Senhor Jesus, Ele se assentou no trono. E nós estamos dizendo que a partir daquele momento, nós estamos caminhando por um processo de discipulado com o Senhor Jesus. E foi exatamente isso que Lídia fez. A resposta de Lídia não foi para Deus assim: Senhor, ok, eu te aceito como meu Salvador. Não foi somente essa. Ela também disse: além de ser o meu Salvador, eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu quero me submeter à sua vontade, ainda quando entrar em conflito com a minha. Eu quero ser tua discípula, tua seguidora. Tu és o meu mestre. Veja que a resposta de Lídia não ficou na superficialidade. Ela começou a descer profundo na sua resposta a Deus. Seguir a Cristo significa trilhar o caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é árduo. Significa renunciar a nós mesmos para fazer a sua vontade. E esse foi o primeiro compromisso que Lídia estabelece diante de tudo que Deus fez por ela. Então eu quero te perguntar agora, quero jogar bola para você que está me ouvindo. Você já se batizou? Se você já aceitou a Cristo na sua vida, saiba que você agora precisa anunciar que Ele é Senhor da tua vida também. Batize-se. Se você já se batizou, você tem lembrado que mais do que crer, você precisa segui-lo? Jesus é aquele que disse em João, no capítulo 15, versículo 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. É preciso ter obediência, é preciso eu me renunciar para obedecê-lo. Você já está num processo de discipulado ou você é apenas um crente? Muito bem. O segundo compromisso que Lídia assume como resposta a Deus é um compromisso com a sua família. E isso é para nós nítido quando o texto informa que depois que ela foi batizada,
também foram os de sua casa. E esse termo casa não significa apenas a sua família, mas também aqueles que moravam junto do mesmo teto. Lídia era uma mulher com bons recursos financeiros, ela trabalhava vendendo tecidos e é muito provável que ela tinha servos que trabalhavam com ela e que moravam com ela. Todos os de sua casa foram convertidos. E diferentemente das religiões greco-romanas, que quando o líder de uma casa se convertia, era automaticamente todos também se convertiam àquela mesma divindade, no cristianismo não é dessa forma. No cristianismo, a salvação ela é individual e é necessário que a palavra seja pregada a cada membro de sua casa. No mesmo capítulo, um pouco mais para frente, Paulo se encontra com outro personagem, com um carcereiro, e Paulo fala assim para esse carcereiro: olha, creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa serão salvos. Mas na sequência o texto informa que Paulo foi até a casa do carcereiro e Paulo pregou o evangelho para cada um daquela família. A palavra de Deus tem que ser apresentada para cada membro, não é automático. E Lídia, ela foi muito estratégica, porque ela convida Paulo para ir até a sua casa, se hospedar na sua casa. Mais do que abençoar Paulo, ela estava investindo na sua família, para que a sua família pudesse ter acesso à mensagem do Evangelho. E agora, quero novamente trazer a bola para nós. Qual é o seu nível de comprometimento com a tua família? Você não pode delegar isso para ninguém. Você precisa cercar a tua família com a palavra. E isso é uma prática diária e constante. Eu vou citar alguns exemplos. Nós estamos aqui num espaço onde a palavra de Deus é exposta. Venha para o culto. Muitas pessoas vêm para o culto quando dá, quando não tem compromisso, quando puder. Coloque na tua agenda o compromisso em cercar a tua família com a palavra. Traga a tua família para ser exposta às verdades das Escrituras. Você faz parte de um grupo pequeno. Grupo pequeno é um local onde você também vai se reunir com outros irmãos, num contexto menor, mas ali também a palavra de Deus vai ser exposta. Invista na sua família, cercando ela da mensagem da palavra de Deus com frequência. Assuma esse compromisso. Mais do que as atividades no culto, nos grupos pequenos, você está diariamente com os membros da sua casa. Invista na sua família, com momentos onde a palavra de Deus é exposta e aberta diariamente. Orem juntos, invista na sua casa. A conversão dos membros da sua casa não é automática, você precisa investir. Leve um apóstolo Paulo para dentro. Você pode ser também esse embaixador e levar o evangelho para dentro da sua casa. Lídia, até o momento nós vimos, ela assume um compromisso com Cristo, através de um processo de discipulado. Na sequência ela fala, como é um desejo genuíno, né? Até em Josué existe um texto que fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Lídia então assume esse compromisso: eu quero que a minha casa sirva a Deus, conheça o Senhor Jesus. Então ela investe nisso. E o terceiro compromisso é um compromisso com o reino. Lídia se compromete com o reino. Muitas pessoas param nas duas etapas anteriores. Eu e a minha casa estamos salvos, mas Lídia foi além. Agora eu quero que todas as pessoas, incluindo aquelas que estão fora da minha casa, também conheçam o Deus que eu sigo. Lídia assume um compromisso com o reino e ela faz isso de algumas formas. A primeira delas, conforme nós lemos, é que ela diz assim para Paulo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. A minha versão aqui é NVI, mas nós temos outras versões como a NVT, que diz que ela insistiu até que eles aceitassem. É como se ela estivesse dizendo: gente, é o mínimo que eu posso fazer, é ser hospitaleira com aqueles que me trouxeram a mensagem da salvação. Agora, prestem atenção numa coisa. Paulo e seus companheiros e Lídia, eles já tinham alguma coisa em comum agora. Todos eles já tinham aceitado o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, e por isso eles já eram feitos irmãos na fé. Eles faziam todos eles parte da família de Deus em Cristo. E quando Lídia vê Paulo, ela já o enxerga como um irmão na fé. Então agora, ela não vai só se importar
com os seus membros de sangue, mas ela também vai começar a olhar com carinho e atenção para os seus irmãos na fé. Paulo agora era um deles, e ela o recebe com hospitalidade. E praticar a hospitalidade, nada mais é do que receber alguém que não é da tua casa, para dentro dela e fazer com que ela se sinta bem. Lídia oferece teto, comida, água para Paulo e para seus companheiros. Romanos 12:13 diz: compartilhem o que você tem com os santos, pratiquem a hospitalidade. Gálatas 6:10 diz: façam o bem, especialmente aos da família da fé. O comprometimento de Lídia com Deus é tão profundo que ela começa a enxergar todos os seus irmãos na fé e ela começa também a abençoá-los. Eu pergunto para você, você está cuidando bem da sua família? Pode ser que sim, mas você também está cuidando dos seus irmãos na fé com o mesmo carinho e atenção que você já tem feito com as pessoas que têm o seu sangue? O comprometimento de Lídia era muito profundo. Lídia se compromete com o reino, e isso não é só porque ela hospedou Paulo e seus companheiros, não é porque ela cuidou dos seus irmãos na fé, vai além. O texto diz, Atos 16, versículo 40, depois que Paulo vai embora da casa de Lídia, ele tem uma experiência, ele vai preso, e na saída da prisão, ele vai para a casa de Lídia novamente. Versículo 40 diz: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia e se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Sabe o que isso quer dizer? Que a casa de Lídia virou uma igreja. Irmãos se reuniam ali para ouvir da palavra, para serem encorajados a permanecerem inabaláveis na fé ao Senhor Jesus Cristo. Lídia foi a primeira mulher que se converte na Europa, e a casa de Lídia foi a primeira igreja na Europa. Ela abriu a sua casa para que a sua casa fosse um ponto onde as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, comprometimento com o reino. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência nossa lá do Ministério Infantil, que nós já temos tido nas últimas 3 semanas e vamos ter ainda nas próximas 3 semanas. O Villa Kids está pegando parte daquilo que acontece aos domingos aqui, uma programação compacta e levando para dentro dos lares das nossas crianças. É chamado de GP Kids nos lares. E nós desafiamos os pais das nossas crianças a abrirem as suas casas para receber os grupinhos pequenos. E não só para trazer o seu filho e os membros daquele grupo, mas o intuito principal era trazer crianças, convidar crianças que não conhecem o Senhor Jesus. E nós divulgamos esse convite aos pais nos nossos grupos de WhatsApp. E nós tivemos 2 perfis de pais, aqueles que leram a mensagem e acharam, não está falando comigo. Mas nós tivemos uma grande maioria de pais que fizeram questão de abrir a sua casa e fazer da sua casa um local de encontro, onde a palavra de Deus fosse alcançar outras crianças. Nós já tivemos 11 encontros nas últimas 3 semanas. Nesses 11 encontros, participaram 116 crianças, sendo 44 delas crianças convidadas. Pais que estão investindo no reino, não estão pensando apenas nos membros da sua casa, mas se importam com aquilo que o seu mestre se importa. Estão investindo no reino. A sua casa já foi aberta alguma vez para você receber e fazer com que a palavra de Deus abençoasse outras pessoas? Eu vou reformular a pergunta. A sua casa está disponível hoje? Você vai abrir a sua casa para que, quem sabe, formar um grupo pequeno? Tudo que você tem é de Deus. Abra a sua casa, invista no reino. Lídia, ela respondeu à altura tudo que Deus fez por ela. Mas não acabou ainda não. Porque ainda depois que ela oferece hospitalidade a Paulo e seus companheiros, depois que ela abre a sua casa e ali se transforma numa igreja, sabe como aquela igreja na casa de Lídia ficou conhecida? Eu vou contar para vocês. Paulo, ele vai embora daquela cidade e futuramente depois ele escreve uma carta àquela igreja, carta aos Filipenses. E Paulo diz o seguinte àquela igreja tão amada na casa de Lídia, Filipenses capítulo 4, versículo 15 em diante. Paulo diz assim: como vocês sabem, Filipenses,
nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A igreja que se reunia na casa de Lídia ficou marcada pela generosidade financeira. Aquelas pessoas que se reuniam na casa dela, talvez não pudessem ir por toda a Macedônia e Europa pregando o Evangelho, mas Paulo podia. Paulo foi chamado para isso. Qual era a forma com a qual eles podiam participar do que Deus estava fazendo ao redor da Macedônia? Eles podiam sustentar Paulo, enquanto aquele servo ia com intrepidez e autoridade anunciar a proclamação do Evangelho. Essa igreja foi mantenedora da obra do reino. Esse era o jeito de Lídia servir. Lídia, uma serva anônima e improvável. Nós vimos, poucos versículos falam a respeito dela, mas nós aprendemos com ela que nós precisamos responder a Deus, tudo que Ele fez por nós, à altura. O tema dessa mensagem é a fé que gera compromisso. Ninguém aqui foi chamado para ficar apenas crendo. Jesus não chamou ninguém apenas para crer nele. Sabe quando Jesus, antes de ser levado aos céus, ele reúne os seus discípulos, ele fala o seguinte: vão pelo mundo todo e façam mais discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não foi chamado para ser um crente no Senhor Jesus, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Comprometa-se com Cristo, comprometa-se em cercar a sua família com a palavra, comprometa-se com o reino, cuidando dos seus irmãos na fé, abrindo a sua casa, e comprometa-se financeiramente com a obra do Evangelho. Eu gostaria de orar e gostaria sinceramente que essa mensagem ela te incomode, a ponto de você avaliar qual é o nível de comprometimento que você tem tido com Deus. Baixe a sua cabeça, por favor. Nosso amado Pai, nós reconhecemos que se hoje nós estamos com acesso direto ao Senhor, não foi por iniciativa nossa, porque o pecado nos cega, mas o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor, através do seu Filho Jesus, perdoou os nossos pecados, nos deu vida eterna, e melhor do que ter vida eterna é ter uma vida eterna na tua presença, porque nada é melhor do que conhecer o Senhor e poder te amar e desfrutar do teu amor. Senhor, nós não queremos te responder de forma superficial, de forma rasa, não queremos apenas ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nos ajude, Senhor, a te responder com comprometimento. Nos ajude a sermos discípulos de Jesus, a renunciarmos à nossa própria vontade para fazer a dele, que é sempre a melhor, é perfeita, é agradável. Senhor, nos ajude a não termos preguiça na hora de cercar a nossa família com a tua palavra. Nos ajude a buscar em primeiro lugar o teu reino, as demais coisas podem esperar. Que estar aqui no meio do teu povo, ouvindo a tua palavra, seja um compromisso nosso. Senhor, nos ajude a, como família, reunir os nossos amados, abrirmos a tua palavra juntos, para que a tua salvação ela seja abundante em nossas famílias. Senhor, também te pedimos, nos ajude a olhar com amor para os nossos irmãos na fé, a praticarmos a hospitalidade, a compartilhar os nossos bens com os santos que precisam, especialmente com os da família da fé. Nos ajude, Senhor, a abrir a nossa casa com alegria, que a nossa casa seja um ponto de encontro, onde a tua palavra é pregada, é exposta, onde vidas são transformadas. Finalmente, Senhor, ajude-nos a sermos uma igreja conhecida pela generosidade, que nós possamos investir no teu reino e que muitas pessoas possam vir conhecer o Senhor pelo trabalho que a tua igreja tem feito.
Que o Senhor nos dê uma boa semana na Tua presença, inclinados à Tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, bom domingo a todos.